Cria em mim, ó Deus. Cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renova um espírito inabalável. Não retires de nós o teu Espírito. Não retires de nós o teu Espírito. Quero aprender com meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renova um espírito inabalável. Não retires de nós o teu Espírito. Não retires de nós o teu Espírito. Quero aprender com meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Quero aprender com meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser
coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu.
pequena nuvem. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a sua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a sua chuva vai descer. Faz chover, faz chover, abre as comportas do céu e faz chover, faz chover, abre as comportas do céu. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é um sinal que a sua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é um sinal que a sua chuva vai descer. Faz chover, faz chover, abra as comportas do céu e faz chover, faz chover, abra as comportas do céu. Se pedirmos, Jesus virá, como chuva descerá. Se pedirmos, Jesus virá. Então clame, então grite, então chame por Ele. Faz chover, faz chover, abra as comportas do céu e faz chover, faz chover, abra as comportas do céu e faz chover. Alfa e Ômega. Tu que estás assentado no trono, sempre reinando, soberano, anjos cantando, homens louvando, Deus reunido com seu povo, ó Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus, ó Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus.
espero a tua volta, o grande dia em que tu virás, então subiremos, contigo estaremos para todos sempre. Aleluia, Maranata, Cristo, Filho, Mestre, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus. Maranata, Cristo, Filho, Mestre, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus. Ó Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus. Bom dia a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus possa estar com cada um de nós nesta manhã. Antes de nós prosseguirmos, vamos ter uma palavra de oração. Senhor nosso Deus, quão maravilhoso Tu és, Senhor, reinando soberano sobre as nossas vidas. Porque a Tua vontade é perfeita, porque a Tua vontade é agradável. Senhor, nesta manhã queremos elevar os nossos corações, as nossas vozes diante de Ti, Senhor, e magnificar o Teu santo nome, porque Tu és digno. Senhor, agora aquieta o nosso coração, enquanto nós lemos mais uma porção da Tua palavra, e através desta Tua palavra, Senhor, ministra em nossas vidas. Dá-nos um coração que possa compreender aquilo que o Senhor tem proclamado através das gerações. Assim nós oramos e Te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Domingo passado nós tivemos a abençoada oportunidade de ouvirmos sobre a ressurreição de Jesus. Eu gostaria de continuar a meditar um pouco também sobre a ressurreição e as suas implicações em nossas vidas. Nós acabamos de cantar, ó vem Jesus, Maranata. Jesus vai voltar porque Ele ressuscitou dentre os mortos. Esta é a fé que nós temos. Semana passada eu estive vendo um documentário sobre os últimos dias de Cristo na Terra. Infelizmente eu peguei no final do programa e uma coisa interessante que os catedráticos, né, os professores que estudam a Bíblia a fundo e a vida de Cristo, eles falaram assim, não existe nenhuma evidência arqueológica que prove que Jesus Cristo esteve num túmulo. Eu pensei, glória, né? Nenhum lugar do mundo vamos encontrar uma evidência, um corpo, alguma coisa que diga que Jesus Cristo foi sepultado lá. O que tem surgido é uma túnica, né, que tem a imagem negativa do rosto de Jesus, mas
foi descoberto que alguém muito esperto falsificou isso, né? Mas nós queremos, nesta manhã, colocar a nossa fé, a nossa esperança neste Jesus que ressuscitou. E vamos ver um pouco que implicações a ressurreição de Jesus traz ou provoca em nossas vidas. Vamos ver em Romanos capítulo 8, verso 11. Eu vou ler na versão NVI, em Romanos capítulo 8, verso 11. É um texto bastante conhecido nosso. Assim diz a palavra do Senhor: e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. O Evangelho é uma mensagem de grande esperança, porque Jesus Cristo ressuscitou. Jesus Cristo, o seu nascimento foi natural, como qualquer criança. Mas a sua concepção foi sobrenatural. Sua morte foi natural, no sentido de que morreu como qualquer ser humano. Mas a sua ressurreição foi algo sobrenatural. O livro de Atos narra que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. E os primeiros sermões que os apóstolos pregaram, e que estão registrados no livro de Atos, afirmam que Deus ressuscitou Jesus dos mortos e elevou a ele, colocou Jesus num estado de bastante honra, foi colocado num lugar de honra. E a ênfase foi bastante forte nesse sentido. Jesus Cristo ressuscitou. Então, o que é que mudou aqueles discípulos medrosos, ou amedrontados, covardes, Eles fugiram quando Jesus foi preso, E que negaram que conheciam seu mestre, seu líder, O que é que transformou esses grupos de discípulos em homens corajosos, proclamando a fé? Foi o fato de que eles tinham visto Jesus Cristo vivo, ressurreto dentre os mortos. O apóstolo Paulo, na sua carta à igreja de Roma, escreveu sobre Jesus dizendo o seguinte: foi demonstrado que ele era o Filho de Deus quando o poder do Espírito Santo o ressuscitou dos mortos. Está lá em Romanos capítulo 1, verso 4. E o apóstolo Paulo era uma pessoa que podia afirmar isso com uma profunda certeza, com muita propriedade, por causa da sua experiência na estrada de Damasco, ao encontrar com o próprio Jesus que havia ressuscitado dentre os mortos. A morte e a ressurreição de Jesus são dois aspectos do maior acontecimento na história humana. Por isso, apresentar a Páscoa, que comemoramos domingo passado, sem a cruz, indica vergonha da cruz. Nós não devemos ter vergonha da cruz. Apresentar a cruz sem a ressurreição significa um sentimentalismo, derrota. Mas Jesus está vivo, porque Deus o ressuscitou, confirmando o que ele é e também o que ele fez, o que ele ensinou. Deus ressuscitou a Jesus, confirmando que ele é seu Filho. Jesus é o Filho de Deus. Está lá em Romanos 1,4. Deus o ressuscitou, confirmando o que ele fez. Cristo derramou seu sangue para que fôssemos declarados justos diante de Deus. Está registrado em Romanos 4, 25.
Por isso, o cristianismo tem uma mensagem de triunfo e de esperança. Jesus ressuscitou. Por isso, não existe um túmulo de Jesus. A Igreja Católica construiu uma grande catedral onde eles acham que Jesus foi sepultado, né? E nesse documentário que eu assisti, as pessoas vão até essa catedral, essa igreja, na sua peregrinação, e vão beijar uma pedra, supostamente foi o local onde Jesus Cristo foi sepultado, né? As pessoas esquecem de que Jesus está presente em todos os lugares, né? Não precisa ir até Jerusalém, ter o Santo Sepulcro e achar que ali está o local sagrado. Homens religiosos como Buda, Confúcio, Maomé, por mais influentes que eles tenham sido, né, através dos seus ensinamentos, de sua vida, eles continuam no pó da terra. Está lá, pó da terra. Mas tanto a morte e a ressurreição de Jesus Cristo demonstram sua supremacia e sua singularidade. Nada pode imitar. De todos os líderes religiosos que surgiram na face da terra, ninguém consegue imitar a Jesus. Mas o que é que a ressurreição de Jesus implica em nossas vidas? Gostaria de citar 4 pontos, né? Existem muitas implicações que nós podemos ver. A ressurreição de Jesus traz implicações enormes na nossa vida. E devemos fazer um esforço bastante grande para compreender isso. Mas também nós precisamos desfrutar das implicações que a ressurreição de Jesus traz para as nossas vidas. Como eu falei, dividi em 4 pontos, né? A ressurreição de Jesus confirma a verdade e o valor do que Jesus ensinou e fez. E também, a ressurreição de Jesus é a garantia da nossa própria ressurreição. A ressurreição de Jesus demonstra que o corpo é em si mesmo, o corpo é bom e não inerentemente mau. E por último, a ressurreição de Jesus demonstra a certeza da atuação do poder de Cristo em nossa vida, né? Vamos ver, a ressurreição de Jesus confirma a verdade e o valor do que Jesus ensinou e fez. Paulo, na sua carta à igreja de Corinto, né, na primeira carta à igreja de Corinto, capítulo 15, verso 17, diz o seguinte: E se Cristo não ressuscitou, a fé que vocês têm é inútil, e vocês ainda estão em seus pecados. Por causa da ressurreição de Jesus, sabemos que nós não estamos confiando no mito. Muitas pessoas acham, acreditam, que Jesus não ressuscitou, que tudo aquilo que o cristianismo prega é um mito. Mas, se é um mito, por que pessoas que se achegam a Jesus Cristo têm as suas vidas transformadas? Por que o evangelho que Jesus pregou continua transformando as vidas daqueles que creem nele até os dias de hoje? Muitos de nós nascemos num lar cristão, crescemos num lar cristão, frequentamos a igreja desde pequeno. Então a gente não nota muito a diferença significativa em nossas vidas. Mas eu tive a oportunidade de conhecer algumas pessoas. Eu conheci um senhor
que, segundo o testemunho dele, ele dizia assim: olha, gente, eu fui um pinguço. E quando eu digo que era pinguço, era porque eu bebia pinga no gargalo do meu garrafão. Naquela época a pinga era vendida a granel, então ele tinha um garrafão de 5 litros cheio de pinga. Então ele colocava aquilo no ombro e bebia. Ele falava assim: olha, eu não somente bebia pinga, eu fumava cigarros de fumo de corda. Até que alguém começou a falar de Jesus. Eu não queria saber nada daquilo, né? Mas à medida que o tempo foi passando, aquilo foi me cativando. E chegou um dia que a ficha caiu, né? Ele falou assim: olha, eu sou realmente um medíocre, eu sou realmente um pecador diante de Deus. Eu fiz tanta coisa errada. Ele falou assim: olha, Jesus, entra na minha vida e muda a minha vida. Esse homem disse o seguinte: foi uma coisa muito engraçada, pessoal, porque no dia seguinte eu não tive mais vontade de beber a pinga, nem fumar aquele cigarro que eu gostava tanto. Conheci um drogado e ele andava tomando, mastigando essas drogas, né? E ele, no dia que ele aceitou a Cristo, ele foi mudado. Ele foi mudado. A vida dele mudou assim, de água para o vinho. Eu tive um amigo, era um vendedor, assim, muito competente. E ele vendia assim, aço, ferro, né? Então ele ganhava uma comissão violenta. Ele tinha a comissão que ele ganhava era muitas vezes o salário dele. E tinha uma vida muito legal. Mas quando ele falava, de 10 palavras que ele falava, metade ou mais de metade era um monte de palavrão. E um belo dia, não sei se foi por causa da esposa dele que frequentava a igreja, ele encontrou Jesus e a vida dele mudou. Quando eu encontrei esse meu amigo, no tempo que conversando, ele não disse um palavrão. Como Deus muda as pessoas. Então, a ressurreição de Jesus confirma a verdade. O Evangelho muda as pessoas. E por causa do Evangelho, nós sabemos que os nossos pecados são realmente perdoados através da morte de Cristo. E a certeza que nós temos desse perdão está fundamentada, está baseada na existência de um túmulo vazio. E Jesus Cristo é o único que retornou da morte para falar do que vai acontecer lá na frente, dentro do limite que nós devemos saber. Em Romanos 4, versos 24 e 25, a Bíblia diz o seguinte: as Escrituras dizem que foi também para o nosso benefício, pois elas garantem que também seremos considerados justos por crermos naquele que ressuscitou dos mortos a Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por causa dos nossos pecados e foi ressuscitado para que fôssemos declarados justos diante de Deus. Uma outra implicação é que a ressurreição de Cristo é a garantia da nossa própria ressurreição. Ouvimos bastante sobre isso na mensagem do pastor no domingo passado. O Evangelho de João, capítulo 14, versos 19 e 20. Em breve o mundo não me verá mais, mas vocês me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão.
No dia em que eu for ressuscitado, vocês saberão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. E a ressurreição de Jesus é a garantia da nossa própria ressurreição. Conforme o texto bíblico que nós lemos nesta manhã, o mesmo Espírito de Deus que ressuscitou a Cristo vai também nos ressuscitar. Haverá de nos ressuscitar. Você crê nisso? E podemos ter a certeza de que a morte, o túmulo, não é o nosso final. Muitas pessoas acreditam que com a nossa morte, com a cessação da vida, tudo acaba. Mas o que a palavra de Deus nos diz é de que nós seremos ressuscitados como Ele foi. 1 Coríntios capítulo 6, verso 14. Portanto, Deus nos ressuscitará dos mortos por seu poder, assim como ressuscitou o Senhor. 1 Pedro, capítulo 1, verso 21. Por meio dele, vocês creem em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a fé e a esperança de vocês estejam em Deus. A ressurreição é a esperança da nossa vida. A Bíblia diz que a nossa vida não termina no túmulo. Prossegue. Os gregos dos tempos antigos, eles acreditavam que o corpo era apenas uma embalagem, apenas um casulo, apenas uma cápsula onde o espírito humano estava presente. Por isso, o corpo, a matéria, esse corpo, esse organismo, para eles era um estorvo. Era melhor ser um ser espiritual. Mas o cristianismo, o que o cristianismo mostra? Nós damos expressão à nossa personalidade através do corpo. Nós expressamos o que nós somos através do que nós falamos, através da nossa postura, através do nosso olhar, da expressão do nosso rosto, né? Tanto é que existe uma ciência que estuda o comportamento corporal, a expressão corporal, né? Se a pessoa estiver sentado desse jeito, a pessoa é assim. Se a pessoa estiver com a cabeça inclinada assim, a pessoa tem esse tipo de comportamento, né? É muito interessante de estudar um pouco sobre o corpo fala, né? Entretanto, nós temos as nossas limitações. Nós somos imperfeitos. Nós comunicamos mal e passamos mensagens erradas. A gente quer acertar sempre, mas nem sempre a gente é muito feliz naquilo que a gente fala, faz, expressa através do nosso corpo. Bom, embora todas essas coisas aconteçam conosco, né, através do nosso corpo, o corpo não é apenas um casulo, não é apenas um estorvo, né? O fato de Jesus ter se tornado carne, né, e tomado um corpo físico como o nosso, né, na sua encarnação, revela que o corpo não é algo mau. E a Bíblia diz, lá em João capítulo 1, verso 14, o verbo Jesus se fez carne e habitou entre nós. Nós precisamos do corpo para expressarmos aquilo que nós somos, nós fazemos, nós falamos. Mas Jesus havia ressuscitado, né?
E as pessoas ficaram num alvoroço, né? Os discípulos ficaram num alvoroço, né? Alguém levou o corpo de Jesus. Só que não sabia o que tinha acontecido. Eles ainda não conseguiam compreender aquilo que Jesus havia ensinado. Os discípulos estavam reunidos numa casa discutindo, né? Aquilo que as mulheres falaram assim: olha, Jesus ressuscitou, ele não está mais no túmulo. 2 pessoas, 2 anjos nos informaram sobre isso. 2 discípulos, seguidores de Jesus, voltaram correndo da cidade de Emaús para contar aos discípulos: olha, vocês não acreditam, nós conversamos com Jesus, ele está vivo. E todo mundo, mas como? Como é que alguém volta da vida? Enquanto estavam discutindo, Jesus se apresenta no meio deles. Os discípulos estavam assustados, mas também admirados. Não podiam negar que aquela pessoa na frente deles era o Jesus. A cara era igual. O jeito de falar era igual. E Jesus mostra: olha as minhas mãos, os meus pés, olha a marca dos pregos. Apalpem, verifiquem, chequem. Eu tenho carne e ossos, apertem. Sou feito de carne e ossos. E por ainda não acreditarem que era o Jesus, né? E eu acredito que quando a gente vê alguma coisa muito extraordinária, diferente, né, a gente fica mais ou menos desse jeito, né? Entre a credulidade e a incredulidade. E Jesus, olhando para os seus discípulos, disse: olha, vocês têm alguma coisa para comer aqui? E os discípulos apresentaram um peixe assado e Jesus comeu na presença deles. Pastor John Stott, um pastor inglês, que já faleceu alguns anos atrás, em seu livro Estudo em Romanos, ele disse que a ressurreição de Jesus nos mostra que na eternidade o nosso corpo será um corpo glorificado como o de Jesus. Exatamente assim, sim. Os salvos em Cristo terão um corpo glorioso, sem as limitações que hoje nós experimentamos. E o corpo ressurreto será um veículo perfeito da nossa personalidade. Exatamente como Deus planejou que nós fôssemos. Maravilhoso, né? E é exatamente isto que a Bíblia revela em Filipenses capítulo 3, verso 21. Ele tomará nosso frágil corpo mortal e o transformará num corpo glorioso como o dele, usando o mesmo poder com o qual submeterá todas as coisas a seu domínio. E o texto bíblico que nós lemos esta manhã nos ensina que o mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo também vai dar vida ao nosso espírito e também vai dar vida aos nossos corpos. Quarta e última implicação: podemos ter a certeza da atuação do poder de Cristo em nossa vida nos dias atuais. Cristo nos dá vida na salvação. Uma nova vida começa. O corpo continua sendo o mesmo, mas existe uma vida nova dada por Deus. E aquelas pessoas que tiveram um encontro pessoal com Jesus Cristo sabem exatamente o que significa a nova vida recebida de Deus. E essas pessoas têm a evidência, a certeza da atuação do poder de Deus, porque a vida, a sua própria vida foi transformada e a sua própria vida se tornou produtiva. Produtiva. Nós não cremos em um Cristo morto
e pendurado na cruz, nem tampouco num Cristo que está inerte dentro de um túmulo. Cremos no Cristo que ressurgiu dentre os mortos e está vivo por toda a eternidade. E que tem autoridade, toda a autoridade nos céus e na terra. E como nós cantamos num cântico, ele voltará para buscar aqueles que pertencem a ele. Por isso, o nosso destino final, o destino final do nosso corpo não é a morte, mas a ressurreição. Ouvimos isso no domingo passado com bastante ênfase. E nós deveríamos aguardar com muita ansiedade o dia em que nós seremos transformados. O nosso corpo será renovado num corpo glorioso como o de Jesus. Porque a Bíblia diz que nós seremos redimidos. E como nós podemos ter a certeza disso? Porque o Espírito de Deus habita na vida do crente em Cristo. É sempre importante lembrar disso. Todo cristão sincero em Deus tem o Espírito de Deus vivendo dentro dele. E este mesmo Espírito vai ressuscitar, nos ressuscitar, como ressuscitou Jesus. E Jesus disse o seguinte: eu sou aquele que vive, estive morto, mas agora vivo para todo o sempre. Eu encontrei uma oração muito eu ia dizer interessante, mas não é interessante. Uma oração que deveria ser também a nossa oração. O nosso pastor disse certa vez, atentem para as orações que nós fazemos. Nós só pedimos, mas pedimos para o nosso benefício. Mas pedimos coisas erradas, devemos pedir coisas importantes. Então eu separei esta oração. Peço a Deus, o Pai glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo, lhes dê sabedoria espiritual e entendimento para que cresçam no conhecimento dele, cresçam no conhecimento de Deus, no conhecimento de Jesus. Oro para que o seu coração seja iluminado, a fim de que compreendam a esperança concedida àqueles que ele chamou e a rica e gloriosa herança que ele deu ao seu povo santo. A vida eterna não é algo que começa lá no futuro, ela está presente já no dia em que nós aceitamos a Jesus. Também oro para que entendam a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco, os que cremos. É o mesmo poder grandioso que ressuscitou Cristo dos mortos e o fez sentar-se no lugar de honra, à direita de Deus, nos domínios celestiais. Acabamos de cantar isso. No texto bíblico desta manhã, em Romanos 8:11, e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Se o Espírito daquele que se. Este termo indica uma condição. Ser o Espírito. Então é muito importante nós pensarmos: somos habitados pelo Espírito de Deus ou não somos habitados pelo Espírito de Deus? Não existe meio termo. Não dá para ficar em cima do muro. Ou você é crente, um cristão, ou você não é. Não existe meio crente, não existe meio cristão. E a Bíblia nos traz uma advertência
para as nossas vidas. Em Romanos 8, verso 9, se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. Efésios 4:30, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o selo, a garantia que Ele colocou sobre vocês para o dia em que nos resgatará como sua propriedade. 1 Tessalonicenses 5:19, não apaguem o Espírito de Deus. E eu creio que todo crente sincero, levará isso muito a sério. E por que nós devemos levar isso a sério? A Bíblia também nos dá a resposta. Está lá em Apocalipse 20, versos 11 a 13 e 15. E vou ler pedaços desses versículos. Vi um grande trono e aquele que estava assentado nele. Vi os mortos, pequenos e grandes, em pé diante do trono de Deus. Foram julgados segundo o que haviam feito, conforme o que estava registrado nos livros, de acordo com seus atos. E quem não tinha o nome registrado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. O que nós devemos fazer? Em todas as Bíblias que eu comprei, eu escrevo uma frase que eu ouvi de um pastor, de um missionário americano. Este livro vai afastar você do pecado, ou o pecado vai afastar você deste livro. Examina quem é você. Precisamos fazer isso rotineiramente, se nós realmente estamos andando com Deus. E que Deus nos guie, que Deus nos abençoe com misericórdia e bondade, para que nós sempre tenhamos oportunidade de voltar para Ele, por meio de Jesus. E guardar sempre a certeza de que um dia nós seremos transformados por Jesus Cristo, pelo Espírito de Deus, para termos um corpo glorioso como Cristo tem, para pertencermos a Ele. E para passarmos a eternidade junto com Jesus. Vamos orar. Senhor, como a Tua palavra é extraordinária, maravilhosa. Senhor, concede-nos o entendimento espiritual. Ajuda-nos a crescer, ó Deus Pai, no conhecimento do Senhor e no conhecimento da Tua palavra. Que o nosso viver, ó Deus Pai, seja um testemunho vivo da Tua presença em nós, Senhor Deus. E que as pessoas vejam em nós, Senhor Deus, uma vida diferente, porque é uma vida transformada por Cristo Jesus. Continua conosco, Senhor Deus. Fala conosco, ensina-nos, guia-nos. Assim nós oramos e te agradecemos, ó Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém.